O que pode explicar o inchaço dos pés e tornozelos? Há quem sofra bastante com isso. Será que é sinal de doença? Com a gente hoje é a angiologista e cirurgiã vascular Viviane Verônica, que está aqui comigo. Viviane, obrigada por ter vindo, viu? Obrigada a vocês pelo convite. Ó, e quem quiser participar, 998971000 é o nosso WhatsApp e lá no nosso canal do YouTube deixa o seu comentário, a sua pergunta que o pessoal me passa aqui, tá bom? O que pode ser? É mais comum do que a gente imagina quando olhamos para os pés e tornozelos e falamos, tá inchado? Com certeza. É importante a gente entender o que é, né, esse inchaço, porque aí a gente vai buscar as causas. O inchaço é justamente o extravasamento do líquido que existe dentro do vaso para fora, para tecidos adjacentes, né? E o pé acaba sendo um dos mais acometidos. Então, se a gente for pensar na parte circulatória, o sangue chega até o pé e na hora de voltar, ele está ali enfrentando já a força da gravidade, né? E dessa forma, se estiver tudo perfeito, bombeamento, esse sangue volta para a circulação. Caso haja algum empecilho, por exemplo, aumento de pressão, alguma obstrução ali na volta desse sangue, isso pode facilitar o extravasamento do líquido para fora, é onde há o inchaço. É a parte que a gente vê, né, de inchaço, que a gente coloca o dedinho ali e às vezes afunda a pele, nós estamos ali evidenciando o líquido que está fora do vaso. Quando que isso se torna preocupante? Por exemplo, os meus pés, eu acordo com os pés e tornozelos inchados, ou eles ficam, sei lá, num horário determinado do dia por muito tempo inchados. Quando eu sei que, preciso procurar ajuda. Na maioria das vezes, quando esse inchaço for unilateral, é a hora que a gente alerta o paciente de buscar a investigação. Por quê? Isso pode ser aquele inchaço pode ser causado por uma trombose, que seria a obstrução de uma veia ali daquela região. Se, como eu falei, se houver uma restrição ao fluxo de sangue, ele vai extravasar líquido e talvez o primeiro sinal, às vezes além da dor, pode ser esse inchaço. Então, quando ele é unilateral, se não for, por exemplo, inflamatório, né? Às vezes a pessoa teve uma torção, às vezes a pessoa está com uma infecção no local. Isso daí, às vezes a pessoa até já viu e já sabe, reconhece a causa daquele inchaço. Quando esse inchaço aparece de maneira súbita, às vezes relacionado à dor, isso pode ser um sinal de trombose. Mesmo quando ele é bilateral, ou seja, aparece nos dois membros, né? Podem ser sinais de, às vezes, algumas outras doenças. Pode ser distúrbio da tireoide, pode, às vezes, estar relacionado com a parte cardíaca, alterações renais. Então, precisa mesmo de uma investigação para afastar causas graves. E aí, quando a gente afasta causas graves, aí a gente chega, às vezes, num edema que pode ser postural, que é o que ela tinha falado de, às vezes, a gente permanecer por longos períodos em pé, e aí sim a gente poder trabalhar de outras formas essa drenagem, né? E aí, no caso, a falta da atividade física também pode levar a esse inchaço. Com certeza, o sedentarismo, né, que é, ou por exemplo, uma pessoa às vezes acamada por longos períodos, a falta de você trabalhar esse bombeamento que a própria panturrilha faz, né, que é essa contração e relaxamento, facilitando esse retorno venoso. É muito comum, por exemplo, em viagens longas, viagens internacionais, às vezes pessoas que viajam de ônibus, né, durante toda a noite, chegam no local com os pés inchados. Então, esse extravasamento do líquido ao longo do tempo, postural. Nesse caso, pode ser e pode estar associado, às vezes, à doença venosa que, às vezes, a pessoa tem, e isso pode facilitar, né? Depois eu quero saber os tipos de doença venosa, Sim. até para que as pessoas possam lembrar um pouquinho, aquelas que ainda não sabem. Mas deixa eu trazer aqui, olha, uma amiga nossa, a Jaqueline. Ela contou, o caso dela é o seguinte: ela queimou as duas pernas no dia 17 de dezembro do ano passado, então já são em mais de 40 dias.
E aí ela falou que o tornozelo dói muito e está muito inchado mesmo 43 dias depois. Ela até mandou a imagem aqui, não dá pra gente mostrar na TV agora, mas o que pode ser? No caso, é por conta do acidente? Então, aí, se a gente for pensar, ela teve uma lesão, certo? Queimou forte. Esta lesão, ela causa inflamação. Então, o inchaço que ocorre bem próximo desta lesão pode ser por causa de extravasamento de líquido por conta da inflamação gerada pelo trauma, a queimadura. Então, depois de um certo tempo, se isso permanecer, a gente pode investigar por quê. Dependendo de onde foi a queimadura, ele pode, às vezes, ter atingido a área de vasos linfáticos, que são responsáveis pela drenagem do líquido. Então, se isso acontecer, por exemplo, tem pessoas que, às vezes, podem, depois da queimadura, evoluir com uma fibrose. Na região medial, onde passa o linfático, e isso pode fazer com que, abaixo deste local do trauma, sempre permaneça mais inchado. Prejudicou o caminho, né, do líquido na drenagem. E aí vai ter que ter um tratamento específico. Sim, às vezes a pessoa pode sempre ter que ser submetida à drenagem, fazer uso de, às vezes, meias compressivas, algumas coisas que a gente pode utilizar para tentar auxiliar. E as doenças venosas, quais são aquelas que, né, promovem esse inchaço? Então, a presença de varizes, né, que é a insuficiência venosa, ou seja, é uma alteração que existe na parede do vaso venoso. Existe a linfática, que a gente falou, que também pode causar o inchaço, mas as doenças venosas relacionadas à insuficiência do vaso, que é na hora de ter o retorno do sangue, pode ter uma dificuldade para esse sangue voltar. Parede do vaso fraca, ela pode, às vezes, se dilatar, seja pela posição, que a gente permanece, às vezes, longos períodos em pé, influências hormonais, existem hormônios que têm uma predileção pela parede do vaso, causando vasodilatação e também levando ao inchaço, levando ao edema. Tudo isso precisa, às vezes, ser investigado, né? Eu tenho uma amiga aqui, olha, a Josi, ela falou, Mônica, eu tenho pressão alta, tomo remédio e ela está em dúvida, porque eu vou até mostrar a imagem aqui para você do pezinho dela, ela diz que trabalha muito de pé, né? Viu? E ela falou, será que pode ser o sapato também? O calçado interfere ou esse aqui também é reflexo da pressão alta? Então, vamos lá. Aí, nesse caso, a gente precisa fazer uma investigação geral. Por exemplo, às vezes a pessoa que tem hipertensão, pressão alta, ela pode, às vezes, ter um comprometimento cardíaco. E aí, a gente precisa avaliar a função cardíaca. Porque uma insuficiência cardíaca, o bombeamento inadequado do coração, pode gerar esse extravasamento do líquido, gerando o edema. Existem medicamentos para tratamento da hipertensão que têm como efeito colateral a longo prazo um certo extravasamento de líquido e um edema persistente. Às vezes ele ocorre de forma gradativa, pequena ao longo do tempo, até chegar um período que aí sim a pessoa se sente incomodada. Nossa, e aí precisa essa atenção, né, e essa procura também pelo profissional. Preciso muito agradecer você mais uma vez, Viviane, por ter vindo conversar comigo, viu, com a gente. Tá? Viviane Verônica, angiologista e cirurgiã vascular, com a gente aqui hoje no Manhã Total, tratando sobre inchaço nos pés e tornozelos, informações importantes para a nossa saúde. Um beijo na família toda. Muito obrigada. Bom? Pode ficar aqui, porque temos muito mais no Manhã Total para você acompanhar também, viu? Obrigada mais uma vez, querida.